Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele cresceu vendo o pai trabalhar duro, diversificando a produção para sustentar a família. Leite, porcos e uma modesta lavoura de soja eram o alicerce da pequena propriedade no sul do país. Hoje, lidera uma das maiores cooperativas de crédito rural do Brasil e, ao lado dos filhos, cultiva mais de 3.800 hectares no coração do agro nacional. Mais que um agricultor ou um presidente, o Laércio Lenz é um homem que escolheu viver com clareza e retidão, seja com a mão na terra, seja à frente de uma instituição que movimenta bilhões. Foi essa postura que conduziu a sucessão familiar na fazenda de forma natural, respeitosa, transparente. E foi também com ela que impulsionou a expansão do Sicredi Celeiro Mato Grosso-Roraima, multiplicando o número de associados até os atuais 173 mil. Mas nem tudo são flores. Com a economia do país fragilizada, ele alerta para um cenário espinhoso. Margens apertadas, inadimplência crescente, crédito mais caro e exigências cada vez maiores. Sem rodeios, critica o uso da recuperação judicial como atalho e aponta os efeitos disso no sistema financeiro. Neste episódio, você vai ouvir um líder que não se esconde atrás do cargo, um agricultor que acredita no coletivo, no diálogo e na força de quem cultiva com consciência, com a calma de quem planta no tempo certo e colhe com sabedoria. Dentro ou fora do campo, ele mostra que uma boa gestão nasce da confiança, cresce com coerência e floresce no impacto compartilhado. Laércio Lenz, meu amigo, é uma honra poder te chamar de amigo, né, cara? São vários anos aí de conhecimento, né, de entrevistas, de bate-papo, mas mais que isso, de conversas, né? Você é sempre um cara muito disposto a ouvir, a falar, né, a trazer informações do agro, a trazer informações agora também do Sicredi, informações relevantes, cara. Eu te agradeço muito por estar me recebendo aqui no Sicredi, aqui em Sorriso, né, uma baita estrutura do Sicredi aqui em Sorriso e, mais do que isso, né, por ter aceitado esse convite repentino aqui para esse bate-papo, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por estar aqui conosco. Como é que você está? Tudo certo, Patrone. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo, conversando. Esse podcast é muito importante. Assisto muitas entrevistas, não todas, né, mas muitas entrevistas eu assisto, muito importante, né. E estamos aí, né, numa empreitada nova, né, vamos dizer assim, nova não, porque já faz 8 anos que eu estou presidente do Sicredi, né, mas eu sou de nascença, sou produtor rural, né, então de berço, vamos dizer assim, né. Estou a Sorriso há mais de 30 anos aí com produção de soja e milho. E tive uma experiência muito boa no sindicato rural, né, nos meios do agro, vamos dizer assim, né, participando aí da ProSoja, FAMATO, enfim, sindicato rural, defendendo sempre a classe produtora, como sendo produtor, não é nada mais justo do que isso, né? E, posteriormente a isso, então, surgiu a possibilidade de ir para o Conselho do Sicredi, Conselho Fiscal, principalmente, no começo, né? Fui para o Conselho de Administração e então, o presidente Sadi Beledé, ele falou que seria o último mandato dele e o Conselho me indicou aí para assumir o cargo de presidência da Sicredi Celeiro Mato Grosso-Roraima. Hoje estamos aqui no Mato Grosso com 9 municípios e também no estado de Roraima, estamos em Boa Vista hoje com 4 agências. Então, logicamente, é uma virada brusca na vida da pessoa, né? Eu, acostumado no agro, produtor rural, daqui a pouco você vê presidente de uma instituição financeira, né? Com certeza não foi fácil, não está sendo fácil. Me preparei muito para isso. Fui fazer pós-graduação em gestão de cooperativa, fazer outros cursos, buscar informações, para tentar aí tocar da melhor maneira possível essa cooperativa que está com um crescimento fantástico, né? Então, é um desafio realmente, com toda certeza. Você falou a palavra desafio e falou em preparação. Acho que isso é muito legal, né, Laércio? Você, produtor rural experiente, né, já esteve, como você citou, à frente do sindicato rural, ou seja, conhece, né, de trabalhar em grupo, das responsabilidades de quem não está só ali no campo também, mas está atrás das mesas, atrás das discussões. Mas é uma mudança muito grande, né? E essa busca pela preparação, como é que foi isso, cara? Isso é muito legal. Eu sabia da responsabilidade que estava assumindo, né? Com toda certeza, eu sabia da pujança que tinha o Sicredi, apesar de, na época que eu assumi, em 2017, estávamos com 42 mil associados. Hoje, 173 mil associados. Na verdade, nem a gente esperava que desse todo esse salto, todo esse crescimento em tão pouco tempo.
Mas, logicamente, a gente sempre fala, instituição financeira mexe com uma das partes mais sensíveis da pessoa humana, que é o bolso, é a parte financeira, né? Então, assim, as pessoas cuidam muito disso e com razão, eu também cuido, você deve cuidar também dessa questão financeira. Então, dentro de uma cooperativa, você está lidando com clientes que são associados, são donos do negócio. Então, você tem que ter uma transparência acima dos limites. Você tem que ser muito transparente, muito democrático e pensar muito nas tomadas de decisões. Você está tomando uma decisão em nome de 170 mil pessoas, mais de 170 mil associados, né? Então, isso é muito importante. Então, você tem que ter um quadro de diretores muito bons, que a gente tem aqui. 3 diretores que são sensacionais, com um profissionalismo assim acima de qualquer suspeita, pessoas transparentes também. E, acima de tudo, nessa questão, quando se fala em questão financeira, tem que ter transparência e honestidade. Isso aqui eu tenho na minha cabeça isso aí, não largo mão disso. Se esse crédito não fosse dessa forma, eu não estaria aqui, com toda certeza. Estaria lá tocando minha lavoura, sossegadinho lá com meus filhos, né? Então, assim, meus filhos assumiram as lavouras, tenho 2 filhos e uma filha também, né? Mas os 2 filhos assumiram as lavouras e eu posso ter esse tempo de estar aqui no Sicredi. Temporariamente, é lógico, eu não quero eternizar aqui dentro, mas enquanto eu estiver aqui, tiver força para tocar, é dessa forma. Com democracia, com transparência, com seriedade e as contas abertas e o nosso balanço aberto para qualquer associado que queira ver os números do Sicredi estão à disposição de toda a sociedade e de todo associado. Maravilha. E aí, você falou, né, estaria lá tocando a lavoura, a gente falou de preparação, de transparência, de gestão. Eu queria saber a tua agenda, cara. A tua agenda de produtor já era corrida. Como é que tá agora aqui? Eu faço essa brincadeira porque para te encontrar aqui é quase que achar uma agulha no palheiro, né? É realmente, patrônio, eu quando assumo alguma coisa, eu assumo de verdade, eu assumo para fazer acontecer. E no fazer acontecer, logicamente, eu se sobrecarrego. Às vezes até falho um pouco com a família, com meus filhos na lavoura. Eu passo às vezes 2 semanas sem ir para a lavoura, mas eu procuro, a gente tem um grupo de WhatsApp, procuro participar dos negócios, muitos negócios administrativos eu que faço ainda, questão financeira também, eu que administro na fazenda. Mas hoje com a tecnologia tu consegue fazer à distância, né? Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, você está fazendo teus pagamentos, você está olhando teu saldo, você está fazendo teus recebimentos, enfim, tu consegue fazer isso à distância. Se não fosse tecnologia hoje, também não seria possível isso, né? Então, eu me divido muito entre Sicredi e minha propriedade, né? Então, mas a parte técnica lá na lavoura, vamos dizer assim, variedades, o que vai usar de fungicida, de inseticida, de adubação, mais os meus filhos que tocam, né? Então, eu fico mais nessa parte, mais Sicredi. E aqui também, né? A gente faz a parte mais política administrativa, né? A parte de governança, vamos dizer assim, porque já temos uma equipe técnica aí muito forte, muito eficiente para tocar essa parte técnica também. Mas, logicamente, dentro da minha função, tanto na propriedade quanto aqui no Sicredi, a agenda é lotada, né? Se eu abrir minha agenda aqui, você vai falar, cara, não tem tempo para tudo isso. Mas a gente tira o tempo sempre tira o tempo e eu acho que é interessante e está sendo um grande aprendizado. Além de estar fazendo bem para a comunidade, tocando uma cooperativa, que hoje nós somos uma das 10 maiores cooperativas do sistema Sicredi do Brasil. É satisfatório para mim isso. Eu acho que a gente tem um viés social também muito forte, isso também é muito importante. Isso traz satisfação para a gente quando você vê que pode fazer um equilíbrio entre o social e o econômico, né? A gente, lógico, procura o econômico, tem que ter resultado financeiro, mas também o Sicredi faz um social muito forte nas comunidades. Então isso é muito importante e traz uma satisfação pessoal, né? Com certeza eu sou da sociedade, eu não sou um cara que olha só para mim, eu olho para toda a sociedade. Então isso é muito importante para mim, para minha família também, com certeza. Eles estão satisfeitos também vendo o trabalho que está sendo feito aqui dentro do Sicredi. Muito legal, cara, muito legal. Eu brinquei aqui, né, como achar uma agulha no palheiro, porque realmente a agenda é bastante cheia. Ontem eu falei com o Laércio, antes dessa gravação aqui, o dia anterior, ele estava indo para Sinop, depois estaria aqui pela manhã, já iria para viajar, vai viajar logo mais para Ubiratã. É essa correria, né, que realmente é para fazer acontecer. E os números que você trouxe, inclusive de associados, mostram, né, de fato, que o trabalho vem sendo muito, muito, muito bem feito. E isso é muito legal. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando,
A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Laércio, daqui a pouquinho a gente vai falar da situação econômica, do nosso cenário atual. É sempre bom a gente ouvir também você sobre isso, mas eu queria, como tradição aqui no podcast, conhecer um pouquinho da tua história, para que as pessoas também conheçam, né? Você falou, tá há 30 anos aqui em Sorriso, você é natural de onde? Como começa a tua vida? Acredito que já ligada com o campo desde nascimento. Com certeza, Luiz. Eu nasci em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, numa propriedade rural. Meu pai era pequeno produtor, né? Meu pai tinha lá 20 hectares de terra, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele me deu estudo com muito esforço, né? Tirando leite de vaca, vendendo leite, vendendo sojinha que produzia, vendendo porco, enfim. Na época era porco, não era suíno, né? Hoje é suíno, né? Na época eu vendia porco mesmo. Então, consegui estudar, fiz uma faculdade. Minha faculdade, inclusive, é na linha de administração, mas eu fiz uma especialização em tecnólogo em cooperativismo também. E nos anos 80, 85, 86, eu trabalhei numa cooperativa de crédito lá no Metoque. Na época era as Credes ainda, Credijal. Não era nem do sistema Sicredi ainda. Então tenho uma pequena experiência lá de cooperativa, a gente saiu de lá, veio para cá. E daí a gente foi, inclusive antes de vir para cá, na verdade, a gente passou por Minas Gerais. A gente plantou soja em Minas Gerais, em Uberlândia, 7 anos. A gente e você, Eu e meu pai. Uhum. Eu e meu pai. Eu sou filho único, né? Sou filho único. Então, meu pai e minha mãe fomos para lá, plantamos soja em terras arrendadas, porque a gente vendeu a terra, mal deu para comprar um tratorzinho, umas coisinhas e fazer a mudança, né? Então, a gente não tinha terra, a gente foi para Minas plantar em terra arrendada. E lá a gente conseguiu investir e comprar alguma coisa aqui no Mato Grosso. Aí, em 96, a gente mudou para o Mato Grosso, já com um pedaço de terra comprada, arrendando mais um pedaço. E daí fomos crescendo também na lavoura, né? Daí veio meus filhos, né? Os meus filhos, 2 são formados em agronomia. E formaram em agronomia e voltaram para a lavoura, não foram para trabalhar em multinacional, algum emprego, né? São apaixonados pela lavoura, então foram para a lavoura e hoje eles que tocam, né? Então a gente está hoje plantando 3.800 hectares de lavoura, né? Parte própria, parte arrendada. E juntamente com isso a gente está tocando aí também a Sicredi, né? Os meus filhos na mesma linha que eu, a gente sempre fala, né, que filho de tigre sai pintado, né? O Gabriel, meu filho mais velho, está hoje de diretor financeiro do Sindicato Rural. O Matheus faz parte da diretoria do grupo de compras da Coacem, que é uma cooperativa que a gente tem aqui em Sorriso, né? Então, assim, eu já abri o leque para eles participarem também de entidades, porque isso traz muito conhecimento. Traz correria, logicamente, agenda cheia. Às vezes tu não tem tempo para conversar com um amigo, não tem tempo para fazer uma pescaria, mas o conhecimento que te traz, você participando de entidades como um todo, ter oportunidade de conhecer pessoas diferentes, ter oportunidade de fazer algumas viagens que você não faria se não estivesse dentro de uma entidade. Então isso é muito importante para a formação das pessoas. Então eu valorizo muito isso. E estamos aí. Hoje, eu estou entrando para o 3º mandato aqui como presidente, né? Estou há 8 anos presidente da Sicredi. Entrando para o 3º mandato. Não vou te falar que é o último, né? Que não é, não sei, não tenho nada projetado assim na minha vida como falar, tem uma data para sair, ainda não. Mas, logicamente, eu tenho o viés de não eternizar, eu tenho o viés de parar um dia e tentar folgar essa agenda, né? Com uma idade um pouco mais avançada, lógico, né? Mas enquanto eu tiver força, eu vou tocando. Quando a gente vê que você está esmorecendo, que você está atrapalhando, você tem que sair fora e dar lugar para outro que vem com sangue novo. Ô Laércio, você falando dos meninos agora, eu me recordo que eles eram piá quando eu entrevistei você, acho que as primeiras vezes, eu, o Pedro Silvestre, meu compadre. E hoje qual que é a idade dos meninos, cara? O Gabriel tá com 32 e o Matheus tá com 30. E tem a Júlia com 15, né? A Júlia tinha acho que 4 anos, 3 anos, não sei, né? 3, 4 anos. É a idade mais nova que meu filho mais novo. O tempo passa, né? O tempo passa, por isso que vai caindo o cabelo, vai branqueando, vai acontecendo as coisas, né? Mas é legal, eu acho que o tempo passa, mas você olha pra trás, a gente deixou um legado, isso é importante, né? Na vida de qualquer pessoa. Você deixar alguma coisa, você ser lembrado por algo positivo que você fez. Então, assim, tive uma passagem excelente pelo Sindicato Rural, muitos amigos na Famato, na ProSoja. Na época eu consegui entender bastante questão política também, porque o Sindicato Rural remete a você
a Congresso Nacional, a Ministério da Agricultura, a Senado Federal. Então, assim, vive muito o clima Brasília na época do Sindicato Rural, né? Depois voltei para cá, agora já o viés é outro, né? A central do Sicredi é Porto Alegre, né? Então, hoje tu vive mais questão crédito, questão financeira, questão banco, então, bastante Porto Alegre, né, na central. Então, são dois mundos diferentes, mas que vem somando aí para o conhecimento da gente como pessoa, como produtor também, né? Eu acho que soma muito. Eu queria te perguntar, antes da gente entrar na questão econômica, Laércio, como que foi para você? Você passou por 2 momentos de passagem de bastão, né? Trabalhando junto com seu pai, plantando junto com seu pai, depois, evidentemente, você assume os negócios, toma a dianteira, né? E segue a vida. E agora, essa passagem da administração prática, inclusive, para os filhos ali. Como é que foram esses 2 momentos na sua vida? Cara, eu até achei que seria mais difícil, sabe? Eu acho que foi bem tranquilo, porque meus filhos são muito dedicados à lavoura, né? Então, eles fizeram agronomia aqui em Sorriso mesmo. Então, eu estudava à noite e durante o dia na propriedade. E talvez as entidades me forçaram a fazer isso mais precocemente. Quando eu fui para o Sindicato Rural, automaticamente não tomava tanto tempo quanto o Sicredi, mas eu já largava um pouco mais para eles. Já era automático, eles tomavam algumas decisões, né? Então eles foram entrando, foi quase você trocar marcha num carro automático. Trocou de marcha e você não sente, sabe? Acontece que eles foram assumindo devagar a administração da fazenda. A fazenda foi crescendo, algumas áreas a gente expandiu, eles já foram tomando conta dessa expansão. Então foi uma transição tranquila, sabe? Eu acredito que foi legal. Eles estão hoje tomando conta, como eu falei, da parte técnica, né? Mas foi quase que ao natural. Em função de eu ir me desvinculando da fazenda, em função de outras atividades, talvez facilitou. Porque se o pai fica na fazenda, se o tronco fica na fazenda, talvez você queira comandar o espetáculo, ele não dá oportunidade por teus filhos darem opinião, trabalharem, tomar as decisões próprias deles, né? Então você fica sombreando. Como eu tive que sair, talvez facilitou bastante a questão dessa passagem do bastão. Mas você ainda fica ali, né? Os relatórios eles passam para você, as informações, como é que funciona esse jogo de vocês? Não, com certeza a gente trabalha junto, eu conheço a propriedade, né, vamos dizer assim, que nem a palma da mão, né? Conheço todos os talhões da propriedade, sei onde está trabalhando, sei o que está fazendo. A gente tem um grupo, nós três, então tudo que faz na propriedade, as decisões sempre são tomadas juntos. A gente compra até uma revisão de colhedeira, por exemplo, eles me passam o orçamento, a gente olha junto as peças, o que vai trocar, o que não vai, como é que vai fazer. Então, eu participo mesmo à distância, mas eu tô dentro da propriedade à distância. Então, é aquilo que eu falei, graças à tecnologia, né? Então, a gente conversa muito, a gente está trabalhando agora, inclusive, também nós temos a New Time, que é uma indústria de adjuvantes aí para a lavoura, né? Que fazem... Nós começamos fazendo para nós, fabricando para nós, né? E agora já estamos comercializando, inclusive, né? Então, muito interessante isso. Uma novidade também, né? Começamos devagar, fundo de quintal. Estamos com uma fabricação já boa hoje. Já começamos a ter uma vará para vender, né? Então, assim... Como começou isso? Começou fabricando para nós, para a propriedade, né? A gente conheceu uma pessoa, daí um químico, um senhor até que ele é de Buenos Aires, com conhecimento de tecnologia, de química, né? Conversando com ele, trocando ideia, ele tinha umas fórmulas, começamos a fazer, começamos a usar a nossa propriedade, começou a dar certo. Começamos a passar para os vizinhos, para os parentes, foram dando certo. Quem pegava queria mais experimentar. Aí conseguimos registrar os produtos e temos alvará de licença de funcionamento. Hoje conseguimos nota fiscal, uma empresa normal, né? E hoje já estamos comercializando, né? Então, muito legal a empresa, né? Como um todo. Chama New Time, Novo Tempo, né? E estamos tocando ela. Devagar, lógico, um passinho na frente do outro, pouco investimento. Ainda da empresa de barracão ainda, nada industrializado, né? Mas é tudo na mão, né? Mas assim, é um começo de um novo negócio, né? Que está surgindo. E a gente tem uma expectativa que cresça no futuro. Maravilha. E aí, Laércio, trazendo para essa realidade atual, né? Como você classifica o momento que o agro está vivenciando hoje? Hoje está, vamos dizer assim, tanto o agro é o retrato do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, não está em situação política e econômica legal. E o agro vem sentindo isso também, certamente. Hoje a gente tivemos uma safra ruim uns anos atrás, mas esse último ano tivemos safra de soja boa, safra de milho boa, e você não vê resultado. Preços muito baixos, custo muito alto, né? Então, para repor hoje todo o insumo para a próxima safra,
o que a gente escolheu, hoje, assim, mal vai dar para repor o insumo. Então você não está tendo margem. Hoje o produtor está praticamente sem margem. Estamos trabalhando no 0 a 0. E a pessoa que está mais alavancada um pouco, com certeza está com um problema financeiro. Então hoje temos, falando em termos, já fazendo um link entre situação e instituição financeira também, né? Inadimplência muito alta. Inadimplência muito alta. As RJs vêm afetando bastante as instituições financeiras, não só Sicredi, como todas as instituições financeiras. Então, isso aí é um problema muito sério, porque a pessoa é boa até que quer. Pessoas que não imaginavam que abrir RJ de um dia para o outro, sabe? E a instituição financeira fica até com medo de aprovar crédito. O que acontece com isso? Então, acontece que todas as instituições ficam mais restritivas para aprovar crédito, ficam pedindo mais garantias, porque a situação realmente não está fácil, a situação está bem complicada. A inadimplência hoje está muito forte, desde a PF1, que é a pessoa mais humilde, até a PJ, aquele barzinho, aquele restaurantinho está com problema, até grandes empresas e grandes produtores também. Então, assim, é uma crise que atingiu a sociedade como um todo. E o mais difícil é que já nós estamos numa crise há praticamente um ano e você não vê uma luz no final do túnel. Isso é o que mais deixa a gente preocupado, porque se você vê, não, vamos ter mais meio ano de problema, 2027 vai ser bom. A gente não consegue falar isso hoje, né? Não temos como falar que 2027 vai ser bom. Então, assim, o que aconteceu? O produtor está se retraindo, parou de comprar. Máquinas, por exemplo, está comprando só o que precisa. Tanto que você passa nas revendas de máquinas nos pátios, está tudo cheio de trator colhedeira para vender. Nós, como empresa, como cooperativa de crédito, paramos de investir em abertura de novas agências. Nós vínhamos num ritmo de abertura de agências bem acelerado, paramos. E estamos segurando a gordura em casa para ver o que vai acontecer na economia. Então, hoje é o momento de parar, de tentar manter o que tem, tentar se manter na atividade, tanto no agro quanto a questão financeira, falando agora da minha propriedade como fazenda e também da cooperativa, né? Então, a gente está segurando, se mantendo. Logicamente, nós temos hoje recursos para emprestar para associados, sim, recursos tem, porém o juro está alto, o custo do dinheiro está muito alto. E também os critérios também são mais avaliados, né? Para poder emprestar para pessoas que realmente tenham garantias e a gente tem uma certeza que vai receber lá na frente. Quando você fala em inadimplência alta, porque historicamente, especialmente no Sicredi, a gente sabe que há uma taxa em Mato Grosso muito baixa de inadimplência histórica, né? Isso. Como é que está isso hoje, já que é alta? Me ilustra essa alta. A pessoa física e a pessoa jurídica sempre tem uma inadimplência um pouco maior, mas assim, vamos dizer assim, triplicou. E o agro tínhamos inadimplência abaixo de 1%. Chegamos até abaixo de 0,5%, muito próximo a zero. E hoje já fala assim, 2%, 3%. Então, quer dizer, triplicou, até quadruplicou a inadimplência no agro também na nossa região. E se você pega a região de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, nessa região centro do Mato Grosso, que é considerada uma região ótima para a lavoura, estar numa situação dessas, então tu imagina como que está o resto do país. Né? Porque assim, queira ou não, não vamos tapar o sol com a peneira, nós somos privilegiados aqui em termos de clima. Tu consegue fazer 2 safras, temos uma região muito produtiva, uma região que uma expansão é fantástica, sempre é uma região boa no país. E estando com problema nessa região, então, assim, o resto do país com certeza está com um problema muito sério, né? Então isso é muito preocupante mesmo. E, cara, a gente não vê realmente, como eu falei, não vê uma luz no final do túnel. Hoje, essa questão política partidária no nosso país, a economia está indo para um caminho que assusta realmente, sabe? Eu, particularmente, estou nos meus 60 anos, passei por muitas crises no passado, mas uma crise de 6 meses, um ano, passando o ano, tu já falava assim, não, o ano que vem vai melhorar. E melhorava, né? E essa você não consegue falar que vai melhorar no próximo ano. Então, uma situação muito preocupante realmente. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você citou recuperação judicial, né? RJ muito alta. A gente, no ano passado, viu muitos alertas, muitas orientações, inclusive do sistema OCB, né? Falando sobre o risco da recuperação judicial, porque houve, né, muitas pessoas que venderam, entre aspas, como a saída, como a solução, né? E não necessariamente era isso, pelo contrário, né? Há casos e casos, e muitas vezes o efeito pode ser nocivo, né? Especialmente numa região que está estruturada.
Me fala como que esse tema recuperação judicial, os impactos, você chegou a mencionar um pouquinho aí, mas me fala a tua avaliação sobre isso, né? Existe um momento em que ela é uma solução, mas quando ela é vendida como a única solução, isso pode gerar um efeito danoso. Ela é complicada, porque assim, como você falou, ela foi vendida como uma solução, né? E muitas delas que a gente conhece, muitos associados nossos, a gente tem praticamente certeza que não precisaria ter ido para esse lado, poderia ter vindo renegociar as contas. Toda instituição financeira está aberta para negociação. E o que acontece, assim, as pessoas às vezes têm patrimônio para cobrir o valor, têm condições de renegociar e tocar a vida normal, e acaba caindo nessa cilada da RJ, que eu falo que é uma cilada, né? Tendo condições, vai para a RJ, logicamente, às vezes já aprovou muitas aí para um prazo de 10 anos para pagar, com deságio aí de 50%, 60% às vezes da dívida, né? Então, assim, não precisaria disso. E essas pessoas que fazem isso, está na cabeça delas, não vou julgar que estão certas ou estão erradas, estão defendendo o patrimônio delas, mas estão prejudicando as pessoas que trabalham de uma forma correta, justamente por isso que eu te falei. Daí começa o crédito a ficar mais difícil, aumenta o risco, aumenta o custo do dinheiro, isso é diretamente proporcional, e a gente fica muito mais restritivos. Às vezes a gente está restringindo o crédito para alguém que não merece ser restringido, mas assim, você não sabe mais quem que é bom. Hoje a pessoa é boa, amanhã abre um RJ. Então assim, tá difícil de ver, de sentir nas pessoas o que vai acontecer com a vida delas amanhã. Então assim, tá a maior dificuldade hoje de você aprovar um crédito, a pessoa às vezes tem baixo risco, tem bons antecedentes, mas a gente acaba exigindo mais garantias daquela pessoa justamente pelo medo de perder uma conta aí, nessa questão, né? Então, assim, tá bem difícil hoje a aprovação de crédito, tá muito criteriosa realmente, né? Mas, assim, temos hoje recurso para as pessoas, para custeio, enfim, para todas as linhas de crédito tem recurso. Porém, um custo alto e uma exigência maior. Pois é, esse é um dos efeitos, né? Exatamente. A gente tem o problema do efeito cascata de um RJ, dependendo da região. O pessoal até ilustrava, né? É o supermercado, é o borracheiro, é o mecânico, é a oficina, enfim, há um emaranhado de pessoas que deixam de receber daquela empresa, né, que entrou na RJ, e tem esse efeito prático, né, na liberação de crédito, que você acaba tornando mais rigorosa as exigências e, consequentemente, os juros acaba elevando. Falando em crédito, Laércio, como é que está a busca por recursos nesse momento aqui, visando essa nova safra que se aproxima? Agora começou, teve meio devagar até a metade do ano, na partir dessa virada do meio do ano aqui, começou uma procura, né? As pessoas buscando dinheiro, recursos, né, para plantar, porque o custo ficou muito elevado. E para outras linhas também, logicamente tem linha para PJ, para PF, né? Então assim, voltando a buscar, mas buscando assim no sentido de só o necessário. As pessoas não estão comprando por comprar, está comprando aquilo que é necessário, na própria lavoura, como eu falei, né? As pessoas não vão trocar uma máquina se não tem necessidade realmente de trocar. Então assim, a busca está menor. E o custo do dinheiro está altíssimo, né? Então as pessoas estão procurando na lavoura, por exemplo, buscando o mais tardio possível para pagar o quanto antes possível, para pagar menos juros, menos prazo para pagar juros, né? Agora saiu ali no novo plano do governo, os juros controlados a 14% ao ano, né? Para o agro, que tem um giro único por ano, é muito alto esse juro, né? Realmente se você financiar uma colheitadeira aí, que hoje o giro é 3 milhões e meio a 4 milhões, você pode calcular quanto que vai dar de juros no ano numa colhedeira, né? Então, assim, é um absurdo. A máquina não se paga trabalhando mais, né? Então, muita gente reformando o que tem em casa, tentando tocar com o que tem. E aí vem o reflexo nas empresas também. A empresa não vende, daí pode ocorrer uma demissão também em empresas, como aconteceu ano passado, várias demissões. Agora deu uma parada, mas assim, isso pode acontecer. Diminui a venda, a empresa... O produtor pode ficar, às vezes, 3, 4 anos. Eu conversava com o dono de uma revenda aqui de Sorriso. Falei, cara, eu vou ficar 4 anos sem comprar nenhuma máquina. Aí ele me falou, Laércio, você pode ficar 4 anos sem comprar, beleza, você passa. Mas a minha empresa não pode ficar 4 anos sem vender. O que eu faço com todos esses colaboradores que eu tenho? Então, assim, é o efeito cascata, como você falou, né? É a consequência desse negócio que vai pegando. É a mesma questão das RJs. Quantas pessoas vieram dentro desse crédito renegociar as dívidas por conta de não receber um produto de uma empresa que abriu um RJ. Então, assim, atinge muitas pessoas dentro do mercado, é uma cadeia, né? Então, assim, situação bem complicada mesmo, né?
Não precisa me trazer números, mas perspectiva. Diante desse cenário, Laércio, você acha que aqui o segredo de vocês aqui vai ter uma demanda maior por recursos do que na safra passada? Vai conseguir efetivar essa liberação maior do que na safra passada? Ou esse cenário tende a resfriar um pouco ou dificultar um pouco, de fato, essa liberação? Eu acredito que vai aumentar um pouco a procura, não muito, a demanda vai aumentar um pouco. A gente tem recurso para isso, né? Em função da necessidade das pessoas. A safra passada ela não deixou um resultado muito legal, então as pessoas vão precisar buscar recurso Porque não tem o capital para próprio para financiar, porque não tem fazer. capital próprio para fazer a lavoura, né? Então, eu creio que vai aumentar, mas assim não é um aumento muito brusco. É um equilíbrio, talvez aumentando um pouco, é o que a gente enxerga hoje, né? Na verdade, a maior parte dos custeiros vão começar a ser liberados de agora para frente, né? Então, nós teríamos assim um cenário melhor para falar daqui uns 2, 3 meses, né? Mas enfim, eu acredito que as pessoas estão pegando e como eu falei, estão deixando para pegar o mais tardio possível, para poder pegar um custeio, por exemplo, em setembro, outubro, e já em março liquidar. Para você ter menos tempo de pagamento de juros para tentar reduzir essa taxa, esse valor que está pagando. Você acha, aí a tua expertise como produtor também, que essa vai ser uma safra de menor investimento no campo, ou o produtor vai fazer o possível para conseguir, pelo menos, manter a necessidade de insumo, a necessidade da qualidade, de tecnologia, para poder fazer uma safra boa, assim como foi esse ano, que mesmo sendo boa, né, ela não segurou aí esse efeito que a gente tem visto na economia? Assim, Patrônio, pela minha experiência de produtor da nossa região, produtor que é muito profissional, e eu acredito que não vai baixar a tecnologia. O produtor vai investir para tentar fazer safra boa. Porque a hora que você começar a economizar em adubação, você está tirando a poupança que você tem na terra. Beleza, talvez seja legal para um ano, mas depois para você repor isso demora muito. Então, assim, pelo que eu vejo dos produtores da nossa região, falando da região aqui de Sorriso, principalmente, a gente tem mais conhecimento, né? Pelo que eu vejo acompanhando também os produtores que são associados com a SEM, que eu conheço bastante, com a VIL, com a AME, enfim, das cooperativas, a gente percebe os produtores investindo para colher uma safra boa. Não vão economizar em investimento, eu acredito que não. Sabe? As pessoas somos profissionais, temos que investir, temos que ter grão na mão, temos que escolher. E para colher tem que investir. Então a gente vê a própria demanda de calcário, de fertilizante, aí está muito grande, né? As pessoas estão buscando, estão fazendo o que tem que ser feito. Então o produtor está fazendo a lição de casa novamente. Apesar de que talvez seria o ano de usar aquela poupança que é na terra, mas não está usando. O produtor está investindo e tendo o clima bom, com certeza vamos ter outra safra boa. Então esperamos aí que a questão de preço então volte a subir, que os mercados se abrem para a gente conseguir comercializar e ter uma lucratividade para se manter na atividade e crescendo cada vez mais. Perfeito. Antes da gente passar para as 3 perguntinhas finais clássicas aqui, só mais uma por esse momento que a gente está vivendo também na geopolítica internacional, né? Qual a tua avaliação sobre esse cenário de pontos de interrogação espalhados aí por vários cantos do mundo? Então, é uma dificuldade, é um ponto de interrogação mesmo, difícil até de falar, né, patrão? A questão a gente não sabe se vem como benefício, vem como algo que vai prejudicar a gente, né? É uma questão difícil de avaliar, mas a gente percebe que o mundo todo está com uma interrogação muito grande, né? Tanto com relação ao próprio Brasil, como com relação ao próprio outros países também, passando por diversas crises, né? A Europa está passando por uma crise também. Fala-se na Europa, principalmente na Inglaterra, por exemplo, com inflação, que nunca teve. Sempre teve deflação, hoje tem inflação. Nos Estados Unidos também, a gente percebe uma certa preocupação, que não se via preocupação nenhuma com os Estados Unidos, hoje se percebe preocupação. Então, assim, o mundo todo está com interrogações, está com preocupações. E eu acho que, assim, nós hoje, para a gente fazer que o mundo ande, que a sociedade ande, temos que ter produção e não pode faltar comida. Isso é necessário. E para isso tem que ter condições para os produtores, seja do Brasil, seja de outro país, produzirem alimentos, porque alimento é a base de tudo. Então, acho que isso a gente tem que produzir, tem que continuar fazendo a nossa lição de casa. Excelente. Laércio, perguntinhas finais aqui do nosso bate-papo. Primeira, qual aquela pergunta que você, Laércio Lenz, gostaria de ter que responder um dia, que não tenham te feito ainda? Pode ser pensando lá na frente, tá? Vai, é difícil, hein? Essa é por isso que ela fica pro fim aqui, essa é clássica. Eu acho que assim, é uma pergunta que eu me faço mesmo, e qual que vai ser o futuro para meus filhos e meus netos? Eu queria ter essa resposta. Meus netos, meus filhos, eu acho que eu ainda consigo ter uma perspectiva, né? Mas por meus netos, o que vai acontecer com eles?
do jeito que está indo a sociedade como um todo, não falar nem a economia, a sociedade como um todo. As pessoas deixando até de terem seus credos religiosos, abandonando religião, abandonando família. Então, assim, hoje o fato de você conseguir constituir família já é uma grande vitória para a pessoa, independente da questão financeira. Então, assim, eu vejo mais essa questão de sociedade. Então, assim, como vai ser a sociedade no futuro? Isso eu gostaria de saber. Gostaria de ter claro isso para ter uma garantia de que meus filhos, meus netos, tivessem pelo menos viver algo que nós vivemos até agora, numa sociedade que eu ainda considero que está legal, está boa. Excelente, vamos lá. Fala uma curiosidade sobre você, uma curiosidade, algo curioso sobre o Laércio Lenz, algo que as pessoas mais próximas só saibam aí. Barbaridade, algo curioso sobre mim. Eu acho que eu sou bastante falastrão, gosto de conversar com pessoas, gosto de relacionamento. É a minha base em relacionamento. Eu converso com todas as pessoas no mesmo nível que eu converso com pessoas, por exemplo, que têm um cargo elevado em qualquer empresa, assim como aquele cara que não tem cargo. Vou resumir assim, eu chego numa empresa e eu converso com o recepcionista, com o guarda da empresa, como com o presidente da empresa da mesma forma. Eu acho que essa simplicidade, eu acho que é algo em mim que eu tenho, que eu não vou abrir mão disso nunca. Essa eu sou testemunha, realmente me recordo aí, sempre foi assim, isso é muito legal. E aí, Laércio, as pessoas querem procurar você nas redes sociais, você tá, além de estar aqui no Sicredi, quando a sua agenda permite, quando você não está de um lado para o outro correndo aí, como as pessoas te acham? Você está nas redes sociais ainda? Tem ali Instagram, Facebook? Instagram, Facebook, mas eu não sou muito ativo, não. Eu, assim, mas tá lá. Posto algumas coisas, estou lá, acompanho muitas pessoas, só eu não sou aquele cara que vai, faz uma viagem, estou postando, eu esqueço de postar, eu não sou muito tirador de foto, né? Tiro foto, mando mais para a família. E assim, eu não vejo como, talvez assim, tem pessoas que viaja, posta, tô na praia, tô fora do país, tal, beleza, nada contra quem faz isso, né? Mas não é um hábito seu. Não é um hábito meu. Mas te acham lá? Me acham lá, eu tô no como Facebook. Que é? Sabe como que é teu endereço? Lembra aí? Você é Laércio Lenz? Laércio Lenz. Laércio, eu quero te agradecer, cara, pela participação aqui, por esse bate-papo. Avançamos alguns minutinhos aí no que a gente tinha proposto, mas é muito bacana falar contigo, cara. Fazia tempo que eu não lhe entrevistava, mas aqui não foi uma entrevista, foi uma conversa. E obrigado pela tua transparência aí, é sempre bacana te ouvir, viu? Não, legal, muito bom se encontrar novamente. A gente falava muito antigamente, né, e deu uma parada, mas estamos aí, estamos de porta aberta. Os telefones nossos sempre os mesmos, né? Não precisamos trocar de telefone, isso é um bom sinal, né? Mas estamos sempre à disposição, patrão, que precisar de nós aí, estamos aí. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.